Já estamos aqui, o Bastidores CNN chegou com todas as análises, informação e repercussão sobre o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus no caso da trama golpista. Hoje, os advogados de defesa fizeram a sustentação. O primeiro foi o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanese. Ele criticou a postura do ministro relator Alexandre de Moraes, assim como outros advogados, durante o processo. Para Milanese, houve excessos ao longo das sessões. Na sequência, veio Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro. Vilardi questionou a delação de Mauro Cid e colocou em xeque a confiança do ex-ajudante de ordens. Ressaltou que não há uma única prova contra o ex-presidente e acrescentou que Bolsonaro não planejou um golpe no país. Pediu também a absolvição de Jair Bolsonaro. Na sequência, falou o advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o único réu que compareceu ao plenário da primeira turma. O advogado negou a participação dele na trama golpista, disse que ele era atacado por bolsonaristas e ressaltou que o ex-ministro foi contra o plano de golpe e que, inclusive, tentou demover Bolsonaro de qualquer medida de exceção, um discurso que complica a situação do ex-presidente. Vocês acabaram de ver, por fim, a defesa do general Braga Neto. Foi a última a se manifestar. O advogado José de Oliveira Lima, o Juca, defendeu a Suprema Corte dos ataques contra o Poder Judiciário. Disse que o general é inocente e que, pela defesa ter tido a prerrogativa violada, o julgamento deve ser anulado. Enquanto isso, na manhã de hoje, os partidos de oposição no Congresso Nacional voltam a se articular para votar, após o fim do julgamento, o PL da anistia aos condenados do 8 de janeiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou de cabeça, está em Brasília e atua com os parlamentares para acelerar a proposta. Tarcísio tenta, assim, ganhar o apoio de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026, mas com um possível efeito colateral de associar sua imagem a um perfil radical. No Senado Federal, Davi Alcolumbre veta uma anistia a Bolsonaro e sugere um texto alternativo. A nova proposta, que foi antecipada pelo Bastidores CNN, diminui as penas dos já condenados e tem simpatia, inclusive, de alguns integrantes da Suprema Corte. Nós informamos ainda nessa edição que a deputada licenciada Carla Zambelli incluiu Eduardo Talhaferro, crítico de Alexandre de Moraes, como testemunha em seu processo de cassação e que Lula preferiu enviar Alckmin a São Paulo para evitar uma aparição com Tarcísio. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro, e o jornal com mais bastidores da televisão brasileira começa agora. Vamos direto com a nossa reportagem em loco, direto ao Supremo Tribunal Federal com Marina Demore. Marina está acompanhando todos os detalhes também, desde as primeiras horas do dia. Marina, a gente tem os destaques das falas dos advogados. Eu queria que você trouxesse um pouco de bastidor. Quem você viu passar por aí? Qual é a recepção para esses advogados? O que eles conversaram inicialmente antes da sustentação com vocês, jornalistas? Oi, Tainá, boa tarde a você e a todos. Olha, alguns dos advogados evitaram passar aqui pela área onde a imprensa está posicionada, com exceção dos advogados que representam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma movimentação intensa, porque nesse momento quem está falando é o advogado de Bolsonaro, doutor Celso Vilardi, que fez agora há pouco a sustentação oral da defesa do ex-presidente. Um pouco antes, passou também por aqui o doutor Paulo Cunha Bueno, que também compõe a defesa de Bolsonaro. Logo depois da fala dele, ele não esperou terminar a sessão para deixar o Supremo Tribunal Federal. E nessa passagem por aqui, Paulo Cunha Bueno disse que, se o julgamento for estritamente jurídico, não há por que condenar Bolsonaro. Então, a defesa, claro, defende
de que Bolsonaro seja absolvido de todo esse processo e que diz que não existem provas suficientes para comprovar uma intenção golpista de Jair Bolsonaro. A movimentação tem sido bastante intensa aqui no Supremo Tribunal Federal, com segurança reforçada, imprensa internacional, além da presença também de parlamentares, principalmente que fazem parte da base governista. A gente acompanhou, a CNN apurou com parlamentares que são aliados ao ex-presidente, que eles preferiram não vir pessoalmente acompanhar o julgamento, mas a base governista tem sim se mobilizado, inclusive mais cedo, alguns desses parlamentares, lideranças do PT, do PSOL, estiveram aqui para criticar a ofensiva da oposição no Congresso Nacional em relação à anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem sido mobilizada, lá no Congresso. Jair Bolsonaro, que é o principal réu dessa ação penal e apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de uma organização criminosa que teria, então, planejado esse golpe de Estado. A sessão de hoje, só para a gente relembrar em que ponto desse julgamento estamos. A sessão de hoje foi dedicada, então, à sustentação oral dos advogados de Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do general Walter Braga Neto, que foi a última defesa que a gente acompanhou e que terminou agora há pouco. A sessão se estendeu para além do que era previsto, Inicialmente se esperava que a sessão seria encerrada por volta de meio-dia, mas o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, preferiu ceder esse tempo a mais, quase uma hora a mais, para que todas as defesas pudessem concluir as suas apresentações ainda nessa terça-feira. Assim, quando o julgamento for retomado na terça-feira da semana que vem, ele já será retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que na sequência será seguido também pelos demais ministros que integram a primeira turma do Supremo. Expectativa de que o resultado do julgamento saia até a sexta-feira, dia 12, como já era previsto no cronograma inicial. Antes dessas alegações, das sustentações orais dos advogados nessa terça-feira, ontem a gente acompanhou também em tempo real, muito de perto aqui na CNN, a leitura do relatório, primeiro do ministro Alexandre de Moraes, na sequência a apresentação, a sustentação oral de Paulo Gonet ali como figura de líder, de chefe do Ministério Público Federal, como acusação de todo esse processo. E, por último, ontem a gente acompanhou também as defesas dos demais réus por ordem alfabética, começando pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estou olhando para trás para ver a movimentação, saída dos advogados dos réus que deixam nesse momento, portanto, a sede do Supremo Tribunal Federal, depois desse que foi o segundo dia de julgamento. Vocês estão vendo aí na imagem, Tainá e Uribe, uma correria danada aqui o tempo todo para a gente tentar ali sempre uma fala dos advogados, uma consideração sobre como foi o julgamento, qual que é a percepção deles também e qual a expectativa para o voto dos ministros. Então, movimentação bastante intensa. A gente segue por aqui porque ainda tem advogados saindo e conversando com a imprensa ali. A gente daqui a pouco traz os destaques dessas falas. Marina Demore chega daqui a pouco também para contar que o presidente Lula em instantes almoçará com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, em um contexto de discussão do PL da anistia. Lembrando, nos bastidores, Davi Alcolumbre diz que não aprovará nenhuma medida que possa livrar Jair Bolsonaro da prisão, caso ele seja condenado e preso. As articulações que acontecem ao vivo aqui no Bastidores CNN e no coração do Brasil, aqui em Brasília. Mas antes da gente contar essa história, vamos recapitular o que disse o advogado de Jair Bolsonaro? Celso Vilardi, que compõe a defesa do ex-presidente, afirmou que desconhece a íntegra do processo e o conjunto das provas contra o ex-presidente no inquérito da trama golpista. Vilardi fez menção ao grande volume de materiais que foram recolhidos pela Polícia Federal e aos prazos para o cumprimento de cada etapa desse rito processual. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução.
Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a Defesa. Não conheço. As meninas já estão em tela, Luísa, Clarissa. Eu vou jogar a bola para a Luísa, daqui a pouco a Clarissa comenta também. Luísa, queria que você respondesse se houve algum elemento surpresa na sustentação desses advogados. Antes mesmo do julgamento, a gente falava sobre o foco ser a delação de Mauro Cid, o quanto que eles iam se debruçar sobre isso, além de outros aspectos, que foi o que a gente viu o advogado do Bolsonaro, Vilardi, agora, falando sobre a dificuldade de acesso à quantidade de documento, volume excessivo de dados, de informações que não chegaram à defesa, ou seja, o que eles chamam de cerceamento da defesa. Teria algum elemento surpresa na sustentação desses advogados hoje, Luísa, que você destacaria, ou seguir o roteiro do que a gente já vinha conversando nos bastidores com essa turma aí próxima deles? Oi, Tainá, Uribe e Clarissa, uma boa tarde para vocês, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Tainá, do ponto de vista das defesas, saiu mais ou menos tudo conforme o esperado, né? A gente vinha trazendo que haveria um foco muito grande em tentar descredibilizar a delação premiada de Mauro Cid. A gente viu isso com bastante ênfase agora, na última sustentação oral do advogado de Walter Braga Neto. Essa questão do cerceamento de defesa que a gente ouviu há pouco, Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, falando, também era esperada. Não foi à toa que ontem, na introdução, na leitura do relatório, o ministro Alexandre de Moraes já fez ali uma vacina a essa crítica, né? Até fui buscar para ver o que ele tinha dito. Ele disse, olha, as defesas tiveram acesso a todos os autos e elementos probatórios, os mesmos elementos em que se baseia a denúncia da Procuradoria-Geral da República, então, cerceamento de defesa é inexistente, disse o ministro Alexandre de Moraes ontem, na abertura da sessão do primeiro dia de julgamentos da ação penal sobre a trama de golpe. Ele disse isso porque essa questão do cerceamento de defesa e de os advogados alegarem que não tiveram acesso à íntegra dos autos é uma crítica antiga, digamos, por parte dos advogados, né? Não é de hoje que os advogados batem nessa tecla, né? Afirmando que não tiveram acesso à integralidade dos autos, o que Moraes, né, e o STF como um todo negam. Essa é uma das chamadas preliminares, a questão da delação de Mauro Cid, a questão do acesso, do amplo acesso à defesa, algumas questões sobre a competência, eventualmente, do plenário para julgar a ação penal da trama golpista, já que os réus desse núcleo 1 não têm prerrogativa de foro, aí é toda aquela discussão sobre a correlação que essa ação penal tem com outras investigações sobre atos antidemocráticos que desde 2019 estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso faz parte dessas alegações iniciais que buscam, na avaliação das defesas, nem fazer com que a turma nem chegue no mérito da ação penal, né? Que a ação penal possa ser encerrada apenas com base nessas ilegalidades preliminares que as defesas alegam existir no processo. Pouca chance, Tainá, Uribe e Clarissa, de essas preliminares prosperarem, né? Como eu disse, Moraes já ontem meio que deu o spoiler do voto em relação a essa preliminar da suposta falta de acesso aos autos. Ele já disse ali no seu discurso que não houve cerceamento nenhum às defesas, é uma posição que é compartilhada pela maioria da primeira turma. Em relação à delação premiada de Mauro Cid, talvez tenha um pouco mais de discussão, afinal de contas, o ministro Luiz Fux também, lá atrás, já indicou que pode divergir, que vê com alguma reserva o fato de Cid ter atualizado, né, a sua delação premiada várias vezes desde que firmou esse acordo com a Polícia Federal. Então, o script foi seguido, digamos, pelas defesas. Um ponto interessante que eu acho que foi o mais surpreendente, isso foi um apontamento, da nossa analista Jussara Soares nas conversas que a gente teve agora de manhã aqui na CNN Brasil, foi a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que implicou bastante, você disse isso também na abertura, né, Tainá? Implicou bastante ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que Paulo Sérgio Nogueira tentou demover
absolver o ex-presidente e o governo como um todo de adotar medidas de exceção. Isso foi algo que chamou atenção no sentido aí de ser um ponto de surpresa, né? Algo que não era esperado ali por parte da defesa de uma pessoa que era, sim, bastante próxima de Bolsonaro, como era o ex-ministro da Defesa. Chamou tanta atenção que a ministra Carmen Lúcia perguntou a ele novamente para ele repetir. Tentou demover de que Jair Bolsonaro? E ele diz de medidas de exceção, ou seja, a possibilidade de um golpe de Estado. Complica muito a situação, os advogados de Paulo Sérgio Nogueira, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Clarissa, Bolsonaro se blinda ao negar a ação golpista? Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Tainá, para a Luísa, que eu já vi aqui mais cedo hoje, e para todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores, segue acompanhando essa cobertura especial. Uribe, a gente vê um Jair Bolsonaro aí, por meio das palavras do seu advogado Celso Gilardi, também do colega dele, Paulo Bueno, fazer um jogo de autoproteção. Fica bastante evidente. Claro que tem aquela insistência toda nas questões do processo, expor contradições, alegar que houve um cerceamento da defesa, mas você tem também um Jair Bolsonaro se colocando como uma peça alheia ao que estava acontecendo em Brasília naquele momento. Você observa claramente nas falas do advogado Celso Gilardi aquele sentimento, olha, meu cliente nem estava ali. Não existe uma cadeia de comando que pudesse ter por objetivo um golpe de Estado. Isso vem de maneira muito cristalina, já era inclusive bastante aguardado. Inclusive na exposição do advogado Celso Gilardi, é muito visível a forma como Jair Bolsonaro tenta se isentar completamente do que aconteceu no 8 de janeiro. Isso é parte desse jogo, um jogo meio de cada um por si, né? Olha, quem resolveu ir lá fazer aquela quebradeira, problema de quem fez. Eu estava lá nos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com isso. Estou lá na terra do Mickey. Esse é um sentimento que já vinha permeando a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu acho que é curioso a gente observar é que isso vem acompanhado de um jogo de cada um por si do outro lado também. A Luísa estava mencionando agora parte das exposições das defesas, mas quando a gente olha, por exemplo, para a manifestação de Augusto Heleno, que foi um dos homens da confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ele delegava sua segurança pessoal, ele era chefe do gabinete de segurança institucional, ali ele virou e falou, eu não tinha nada a ver com essa história, não. Então, se tinha alguma coisa acontecendo ali, algo antidemocrático que ficou no ar, que aquilo era visível e palpável, a defesa de Augusto Heleno fez questão de descolá-lo de Jair Bolsonaro, dizer, olha, eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali. Eu, inclusive, já nem estava mais tão próximo e tão envolvido no que estava acontecendo. Essa mensagem que sai da exposição. Paulo Sérgio Nogueira, claro, foi num tom diferente a defesa dele, ainda assim também se aborda ali a ideia de que ele tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de medidas de exceção, como a Luísa estava mencionando. Então, olha, eu passei um tempão ali tentando dizer para ele, não faz isso, meu amigo. Ou seja, eu não tinha nada a ver com essa história. Claro que a gente vê um apoio político a Jair Bolsonaro muito grande, que tem a ver com o capital eleitoral que ele tem, né? Do interesse de todos os políticos da direita. Agora, dentro ali do plenário da primeira turma, o jogo foi de cada um por si. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, meninas, o que disse o Celso Gilardi aos microfones quando saiu, conversou com jornalistas. Repetiu basicamente ali o cerne, né, da fala dele é sobre tentar desvincular Jair Bolsonaro de qualquer uma dessas acusações em relação ao 8 de janeiro, à Operação Copa Punhal e todos os outros. E aí ele termina dizendo, né, quando a gente olha para essa frase, a gente tem aquela impressão já de antes de que as defesas buscam não livrar os réus do julgamento, né, do resultado negativo sobre o julgamento, mas atenuar as penas. Quando ele fala uma reunião, evidentemente, não é uma tentativa armada contra o Estado Democrático de Direito. Isso eu acho que está absolutamente claro, ou seja, um dos crimes aos quais Bolsonaro tem imputados pela Justiça. O advogado Celso Gilardi, falando nele, passou boa parte da sustentação argumentando para tentar desmoralizar a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e da minuta de golpe. A gente vai acompanhar esse trecho agora.
não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrelhe o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro. 680 processos, mais de 500 acordos de persecução penal. O acordo de persecução penal não tem que falar a verdade? Aonde está nesses acordos que Bolsonaro é o instigador, o chefe? A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do CID, encontrada no celular do CID. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Pedro Venceslau, o cenário não é tão simples assim. A tal da minuta também foi encontrada na casa, por exemplo, de Anderson Torres em uma pilha que não seria descartada. Houve também discussões que foram reconhecidas por integrantes do Palácio do Planalto de discussão de uma minuta de golpe. E Jair Bolsonaro publicamente disse, sim, havia uma discussão sobre determinar o estado de sítio ou estado de defesa que não foi levado adiante. A grande questão é que quando a defesa de Jair Bolsonaro tenta legalizar esse fato, se discutiu mecanismos que estão dentro da Constituição Federal. Esses mecanismos só podem serem colocados de pé se há condições para eles. Estado de sítio era preciso que houvesse, por exemplo, uma guerra civil, o que não havia. Estado de defesa era necessário que houvesse um caos social, que não havia depois da vitória de Lula. Então isso também coloca em xeque esse discurso da defesa do ex-presidente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Dizer da alegria de estar aqui de volta ao Bastidores. Olha, eu acho que quando a gente observa o conjunto da obra da defesa do Celso Vilardi, tem essa questão da minuta, mas toda a argumentação dele, todo o raciocínio converge para uma ideia central de que remete ao texto da lei original, né, da lei do Estado de Defesa do Estado Democrático de Direito. Uma lei de 2021, é um julgamento que não encontra precedentes e jurisprudências, mas então ele se ateve a exatamente o texto da lei, que aliás foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro quando era presidente da República. Que a lei fala o seguinte, que é preciso de violência, tentativa de depor um governo por violência ou grave ameaça. Então, na leitura do Celso Vilardi, por mais que tenham acontecido conversas e conjecturas sobre um golpe de Estado, por mais que tenham iniciado, inclusive, as tratativas para dar um eventual golpe de Estado, não houve violência nem grave ameaça. Até porque o ponto de partida do que seria o golpe de Estado na versão da defesa foi uma live feita nas redes sociais. E uma live não supõe violência nem grave ameaça nesse momento. Então, ele, claro, trata de também tentar desmoralizar o depoimento de Cid, do Cid, do ajudante de ordens, como todos os outros integrantes da defesa, tentando relativizar o que foi dito pelo colaborador, até porque ele veio de outro julgamento importantíssimo, de outros dois julgamentos importantíssimos, que foram a Lava Jato e o Mensalão,
E na Lava Jato se travou muito esse debate sobre a centralidade das delações premiadas, sobre prisões que aconteceram a partir apenas das palavras do delator, sem o conjunto probatório. Então, ele está sendo coerente, inclusive, com outros momentos que ele atuou em defesas importantes no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ele trata da questão da definição de golpe e também ele trata de desmembrar o golpe de Estado, separando em etapas, para colocar o Jair Bolsonaro fora do que seria a articulação desse conjunto de ações para concretizar o golpe de Estado. Isso tudo para chegar no ponto de que Jair Bolsonaro não tem nenhuma relação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E, por fim, também me chamou a atenção a diferença do trato do advogado Celso Vilardi com os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Porque ele, assim como o Juca, já participaram de outras sessões históricas do Supremo Tribunal Federal, conhecem todos os ministros que estavam ali, mas o Juca fez questão de exaltar os ministros, lembrar que o Zanin teve também uma carreira na advocacia. O Celso Vilardi já foi mais direto ao ponto. Pedro, obrigada. A gente que agradece. Você sempre conosco aqui nessas coberturas especiais. Daqui a pouquinho o Pedro Venceslau volta também. A gente vai trazendo novos elementos, outros trechos das sustentações dos advogados para poder munir essas análises. Ainda com argumentos para desmoralizar a delação do Mauro Cid, o advogado Jair Bolsonaro disse que o ex-ajudante de ordens não é um homem confiável. Vilardi disse isso quando comentou sobre as supostas conversas do Cid no Instagram. Vamos entender, depois a gente explica que é a criação de um perfil pelo Cid para se comunicar com algumas pessoas, até com a defesa de outros réus desse mesmo processo. É perguntado, é chamado. Antes do julgamento, o senhor tem esse perfil? Não, eu não tenho. O que foi isso? Uma montagem. Não, não é uma montagem. O celular é dele, ele que criou esse perfil. A localização da casa dele é a que manda os sinais eletrônicos. E mais do que isso, a senha e o perfil estão colocados no celular dele, que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível. Se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. Vou chamar o advogado criminalista Renato Vieira, que vai participar dessa edição especial do Bastidores CNN. Doutor, muito obrigado pela presença hoje. Eu considero, e os advogados também desse caso, os depoimentos de Mauro Cid como o calcanhar de Aquiles dessa investigação. Mauro Cid teve de ser chamado diversas vezes para prestar esclarecimentos, fez contradições, omitiu informações que ele não é confiável, a República inteira concorda. A grande questão é que ele trouxe alguns elementos que realmente reforçam algumas das linhas de investigação da Polícia Federal, apesar das omissões. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Nada como estar um pouco alheio às internalidades desse caso para poder ter uma análise talvez um pouco mais tranquila e longe dessas paixões. E eu digo isso logo de início porque algo que acontece em todos os casos da justiça é que, às vezes, alguma irregularidade que é percebida ao longo de uma investigação ou numa fase anterior, quando uma pessoa depõe perante o juiz da causa, normalmente isso é ultrapassado. Normalmente o Poder Judiciário dá um tratamento a isso no seguinte sentido: olha, houve a contradição ABC até aqui, mas ele veio livremente perante o Poder Judiciário e declarou tudo que era necessário declarar, um argumento de que ali houve o contraditório, houve as perguntas das partes. Então, essa talvez seja uma solução, que seja dada. A Corte precisa enfrentar isso com muita seriedade, porque a valoração dos elementos que ele traz é algo a ser enfrentado com todo o cuidado, até pela especificidade de se tratar de uma delação premiada, e esta que, de fato, começou quando a Procuradoria da República havia tido reservas porque não estava ainda maduro para celebrar aquele acordo.
E daí começou um primeiro debate com alguns dos defensores, porque o Supremo, há pouco tempo antes, havia julgado como constitucional o fato de delações premiadas serem feitas exclusivamente pela Polícia Judiciária. E entendeu que valeria desde que a Procuradoria anuísse depois aqueles termos. Mas é importante frisar isso aqui para o seu público, porque naquele primeiro momento, quando foi feita com a polícia, a então Procuradora da República que estava à frente disso era a doutora Lindora. E que eu posso imaginar, vendo hoje, aqui olhando para trás, por qual motivo, possivelmente, a Polícia Federal decidiu tocar aquela investigação pelo vínculo que é sabido que aquela Procuradora da República tinha com as maneiras de ver o mundo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Ministério Público Federal encampou aquela celebração, mas eu vejo algo muito grave e, de fato, isso me parece grave. Não sei se a Corte vai se debruçar sobre esse pormenor, que é a constatação de que muitos elementos foram trazidos pelo Mauro Cid na audiência do dia 19 de novembro de 2024. E naquela audiência do dia 19 de novembro de 2024, eu digo isso muito à vontade porque eu vi os autos. Naquela audiência, o ministro Alexandre de Moraes, ele de fato protagonizou todas as perguntas endereçadas àquela pessoa. Não se tratou de uma audiência em que havia fiscalização de voluntariedade ou de adequação aos rigores da lei, e sim de perguntas de mérito feitas todas pelo ministro relator. Aquilo, em meu entendimento, significa uma virada contra os rigores que a lei 12.850 traz, inclusive em defesa da própria imparcialidade do magistrado. Então, vejo estes problemas com relação à forma com que o Supremo terá que enfrentar as teses da validade ou não da delação premiada. E como foi dito há pouco pela Tainá, ontem, não só o ministro Alexandre de Moraes, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também se anteciparam em alguma medida nesse sentido, sobretudo o Procurador-Geral da República, ao dizer mais de uma vez, nas passagens das alegações finais, que a Polícia Federal tinha muitas provas e que a delação desse sujeito, Mauro Cid, apenas supriu algumas omissões. Então eu vejo uma tentativa de a acusação nitidamente tentar desmerecer as fragilidades que foram expostas hoje com grande destaque pelas defesas, e vejo um dever, e é um dever que se espera da Corte Suprema Brasileira, de enfrentar isso com cuidado, realmente com muito cuidado, porque nós estamos diante de um instituto tormentoso, que é o da delação premiada, sabemos como isso foi mal utilizado em tempos pretéritos, sabemos como isso foi agora tornado polêmico mais uma vez, e o que se espera com serenidade dos ministros é que enfrentem esses pontos de fato, porque há um bom fundamento nas suspeições que as defesas têm trazido, seja a valoração da delação em si, e seja particularmente na conduta a partir da audiência do dia 19 de novembro por parte do ministro relator. Doutor, eu queria um pouco do seu olhar sobre as estratégias. Conversávamos agora há pouco até com Luísa Martins, nossa analista de judiciário. Ela já tinha trazido um pouco sobre como os advogados, que argumentos que esses advogados apresentariam, como a gente tem falado aqui, a exaustão, todos eles com foco muito grande na delação do Mauro Cid, tentando desqualificá-la, e em outros pontos, a exemplo do que eles chamam de cerceamento da defesa, do tempo que foi curto para análise de todo o material, que é muito extenso. A gente viu quase todos eles trazendo esses elementos para tentar convencer a corte de que algumas lacunas não foram fechadas e eles não tiveram acesso integral ou um direito integral à defesa desses réus. Esses argumentos, doutor, a gente está vendo que as defesas têm atuado não para absolver, mas para atenuar
as penas, né, para tentar diminuir um pouco ali a pena, o resultado que muitos deles já julgam que serão negativos a esses réus. Como que esses argumentos que já estão sabidos, ou se é que esses argumentos que já são sabidos podem trazer uma reflexão sobre a corte? Eles são capazes de fazer essa reflexão? A minha pergunta é essa, esses argumentos que já são debatidos já há algum tempo? Tainá, a sua pergunta, na verdade, ela trata de dois aspectos que são igualmente importantes. Com relação ao seu questionamento sobre o tempo e outros questionamentos, quando a defesa questiona isso, ela não está levando em conta uma motivação de diminuição de pena. Ela está dizendo que houve um cessamento de defesa e, por haver um cessamento de defesa, a hipótese seria de uma anulação do processo. Porque não se pode chegar a um bom termo. E, por incrível que pareça, nós estamos tentando defender o Estado Democrático de Direito quando as regras do processo penal não são observadas. Então, esse é um ponto que eu também espero que a Suprema Corte enfrente com muita seriedade. É uma tônica que, aliás, é muito cara a mim mesmo, do ponto de vista acadêmico, que é a paridade de armas, que é o nível de conhecimento dos fatos, que é dado a quem acusa e a quem é acusado de alguma coisa. Vou resumir isso aqui muito para você, Tainá. Os pontos suscitados hoje pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não é necessariamente aquilo que está na defesa, que foi na denúncia, que foi ou não dado acesso a ele, mas aquilo que estava em todos os autos e mesmo que não estivesse na denúncia, mas o Ministério Público sabia e a defesa não. Até porque, se o Ministério Público sabia e não usou na denúncia, é porque para a acusação não importava. Mas fica fácil imaginar que, se para a acusação não importa, para a defesa talvez importe. Então, o nível de informação dos documentos deve ser, por isso o Celso Vilardi usou essa expressão paridade de armas, o mesmo para quem acusa e para quem se defende. Um outro aspecto disso é... Ele mencionou que houve um proferimento de um parecer e a Corte tem que se deparar com isso. O prazo razoável não é uma garantia para o acusado A, B ou C. Ele é uma garantia, inclusive, colocada do ponto de vista convencional. A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos prevê isso, o Brasil é signatário desse Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, quando não há um prazo razoável para a preparação dos documentos e para entender os documentos às vésperas de um momento importante, que é uma audiência, isso deve ser levado em conta, sim, pelo órgão julgador na apreciação dos fatos. Então, essa questão de cerceamento de defesa, ela pode, a depender de como a Corte entenda, gerar anulação do processo. Pode. Vamos ver o que a Corte vai decidir. O outro lado da sua pergunta, Tainá, é com relação à diminuição das penas. E há um desafio aqui, muito grande, para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tratando substancialmente desses dois graves crimes, cuja materialidade, ao que parece, se configurou, mas nós estamos tratando desses dois graves crimes, que um é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o outro é o golpe de Estado. Nós estamos falando muito do golpe de Estado, mas a convivência desses dois crimes, ela é uma convivência bastante tormentosa. A Corte já apreciou isso nas tantas 600 condenações em que ela aplicou essas penas cumulativamente. Mas esse debate foi trazido pelos advogados no sentido de é um crime só, um crime absorve o outro crime, os dois crimes podem coincidir no mesmo tempo e por isso esse debate se espera que a Corte se debruce com todo cuidado, porque é verdade, a acusação fala de momentos distintos, desde 2021 até o 8 de janeiro. As defesas, grosso modo, tentam jogar o entendimento dos julgadores para o ato de 8 de janeiro por conta da conflagração ali, segundo a ótica defensiva, de violências e ameaças. Mas aí vem a acusação também descrevendo pormenorizadamente os atos, as ameaças, os discursos ameaçando, os discursos de ultimato, de descumprimento de decisões que foram se sucedendo ano a ano. Esse é um debate dos mais sérios, porque sobre isso, se a Corte verificar que
subsiste as duas figuras, ela não vai ter um problema diante do que ela já julgou. Mas se a corte verificar que haverá uma só das duas figuras, ou eventualmente um concurso entre elas menos gravoso do que o que ela já julgou nas 600 e tantas ações penais em que houve condenação, ela, espera-se, terá que ter a grandeza de abrir as portas para eventuais habeas corpus e revisões criminais de tantas pessoas que já foram condenadas, entendendo que estavam presentes esses dois crimes. Então, são debates que são hoje da espinha dorsal do Estado brasileiro, da espinha dorsal. E é por isso, inclusive, que particularmente me chama muito a atenção o fato desse caso estar sendo julgado pela turma e não pelo órgão plenário do Supremo Tribunal Federal, que me parece que seria o órgão desejado, até pela projeção nacional e internacional que um caso dessa envergadura tem, pelo aspecto histórico que ele terá e pelo que já falou aqui o Pedro há pouco tempo atrás, pelo aspecto do ineditismo dessas discussões jurídicas. É preciso termos cuidado com o que vem por aí, porque os votos vão ser dados na semana que vem, não só com o figurino das defesas, mas com a abrangência que um caso dessa natureza tem na nossa história. De fato, doutor Renato, realmente acho que esse vai ser o ponto principal de discussão. Abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, se são o mesmo crime ou não. Isso deve ser a tônica do voto do ministro Luiz Fux. E mesmo que a primeira turma vença acumulando essas duas penas, é possível que essa divergência seja explorada pelas defesas, não apenas da turma 1, agora que está sendo julgada pelo plano golpista, mas também aquelas pessoas que já foram condenadas no passado pelo plano de golpe. A gente conversou com o advogado criminalista, o doutor Renato. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto para o senhor aqui na CNN Brasil. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição de vocês. Obrigado, doutor. A gente faz um rápido intervalo, primeiro do nosso Bastidores CNN, e a gente volta em instantes com muito mais informações. Em meio ao julgamento da ação penal de tentativa de golpe, a oposição pressiona agora pelo projeto de lei da anistia. Davi Alcolumbre e Hugo Mota não querem uma anistia geral e restrita. Querem a diminuição de penas, uma informação que eu e a Tainá Falcão já trouxemos aqui no ar. E enquanto isso, o presidente Lula almoça neste instante com Davi Alcolumbre. Todos os detalhes sobre essas articulações a gente traz em instantes. Uma hora e 40 minutos, estamos de volta. A gente faz conexão direta com a nossa reportagem em vários pontos da cidade. Cada um deles acompanhando um pouco de repercussão sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que cumpre prisão domiciliar, vale a lembrança, e mais uma vez acompanhou o julgamento em casa. Ontem aconteceu isso também, ele estava acompanhado. Pedro Moreira, vem para cá. Nesse condomínio onde mora o ex-presidente, estamos vendo na porta Pedro Moreira. Ele estava acompanhado ontem dos filhos, da ex-primeira-dama, até chegou a sair ali na garagem, sinalizar os jornalistas. A informação que a gente teve é de que ele passou tranquilidade, serenidade durante o primeiro dia. Como é que foi hoje, Pedro? Oi, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para quem está com a gente. Olha, hoje, pelo menos o dia aqui fora do condomínio foi um pouco mais tranquilo do que ontem, né? Ontem, quando a gente entrou aqui ao vivo na hora do Bastidores, a gente estava tendo aquele protesto de críticos ao ex-presidente e um certo confronto, né, com apoiadores, até a Polícia Militar do Distrito Federal tendo que intervir. Hoje, a situação foi mais tranquila aqui fora, sem a presença de apoiadores ou de críticos. E a informação, né, confirmada inclusive pelos advogados do ex-presidente lá no Supremo, de que ele acompanhou em casa. Inclusive o advogado Paulo Bueno disse que ainda deve fazer uma visita ao presidente no dia de hoje. Não disse a hora especificamente, mas disse que vai vir conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que por causa da situação da prisão domiciliar não estaria conseguindo, não teria nem
também a autorização de conversar por telefone com Jair Bolsonaro. Então faria essa visita hoje, lembrando que os advogados legalmente constituídos não precisam da autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes para estarem aqui, assim como os filhos, noras, netos, os parentes diretos e também os médicos que cuidam da saúde do ex-presidente. Inclusive, foi por causa da saúde, do quadro de saúde, que o ex-presidente não foi ao Supremo Tribunal Federal. Informação também confirmada hoje mais uma vez pelos advogados de defesa, que disseram que o ex-presidente está sim enfrentando uma daquelas crises de soluço muito intensas, muito constantes, uma das consequências do atentado que ele sofreu a facadas e das cirurgias que ele fez depois, e que por causa dessa crise de soluços, a recomendação dos médicos foi para que ele acompanhasse o julgamento de casa. Então, por isso, um dos advogados, pelo menos, vai estar com ele aqui hoje para discutir as estratégias da defesa, mas a previsão não é de que o presidente deixe a prisão domiciliar, Tainá e Uribe, e que ele não, até o momento, não pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal. A gente está tentando a confirmação de que os filhos estariam com ele também na data de hoje. Jair Renan e Carlos Bolsonaro estariam com o pai acompanhando esse segundo dia de julgamento, mas nenhuma visita foi pedida ao Supremo Tribunal Federal. Então, é a informação que a gente tem, que o presidente continua acompanhando da casa dele, sendo vigiado pela Polícia Penal, que faz a vistoria tanto do condomínio quanto do quintal da casa do ex-presidente. Tainá, Uribe. Obrigado, Pedro, pelas informações. Vou chamar a Luísa Martins e a Clarissa Oliveira. Primeiramente, Luísa, os filhos não precisam de autorização. A informação que a gente tem, inclusive, é que eles estavam na casa. Tanto o Jair Renan como o Carlos Bolsonaro, assim como Michele Bolsonaro. Agora, tem uma questão de que muitos aliados de Jair Bolsonaro dizem que o ideal seria de que no dia, quando realmente vier a decisão dos ministros da Suprema Corte, ele esteja lá na primeira turma e fale na saída. Porque já que condenado, também não teria por que cumprir medidas cautelares nesse momento. Como você tem visto essa possibilidade, Luísa Martins, e mais também sobre o eventual regime de prisão? Porque muito se falou já de que Jair Bolsonaro poderia ficar em um batalhão das Forças Armadas, que ele poderia ficar na Superintendência da Polícia Federal. O que se diz dentro do Supremo Tribunal Federal? Uribe, vamos lá. Em relação à presença de Bolsonaro no julgamento, primeiro que ele teria que pedir autorização para o Supremo para isso, Afinal de contas, ele está em prisão domiciliar e não é porque ele é réu nesse processo que ele tem esse direito automático, digamos assim. Ele tem que pedir, sim, autorização para o ministro Alexandre de Moraes. Aí é preciso ver qual vai ser quais vão ser os termos desse pedido, E é claro, Uribe, se Bolsonaro falar na saída, ele vai estar sim descumprindo medidas cautelares, Iria para uma prisão preventiva, uma prisão em um estabelecimento prisional. E é claro que isso é tudo que a defesa não quer, A defesa já atua, na verdade, por penas menores que possam fazer com que Bolsonaro se mantenha preso em regime domiciliar e não tenha nem aquele efeito Collor que o pessoal tem chamado, que é quando o ex-presidente for condenado, vai para um regime fechado e aí, depois de um tempo, em razão dos problemas de saúde, da idade mais avançada, consegue o benefício da domiciliar. Então, tudo isso está em questão, É importante lembrar que Bolsonaro não sai preso do dia do julgamento. Não é algo também automático. A defesa ainda tem recursos para apresentar contra a sentença e só depois que o STF negar, eventualmente, esses recursos é que a pena começa a ser executada. Não é um período muito longo, deve levar aí um mês e meio, 2 talvez, mas não é algo que é imediato. Também exige que o STF se organize para julgar e, eventualmente, negar esses recursos antes de o ministro Alexandre de Moraes decretar o início do cumprimento da pena que vier a ser definida para o ex-presidente. Isso tudo a gente fala levando em consideração que nos bastidores do Supremo a condenação é dada como certa, não tem muita margem ali, não tem muita chance para absolvição desses réus. Só para concluir, em relação ao regime fechado, a preocupação do STF nesse momento, se for o caso de levar Bolsonaro para um quartel, por exemplo, para uma sala nas Forças Armadas, é com a instalação de novos acampamentos que foram ali a origem da manifestação que resultou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Então, isso o Supremo vai tentar evitar a qualquer custo.
Lu, obrigada. Clarissa, uma das estratégias das defesas tem sido acirrar as divergências no Supremo para pavimentar os planos para a etapa de recursos após as condenações. Esse é um caminho que a gente está percebendo nesses 2 primeiros dias? Pois é, né, Tainá? A gente consegue observar nas primeiras exposições dos advogados uma série de pontos comuns, de contradições, de elementos que eles tentam destacar nas suas argumentações para, quem sabe, convencer alguns dos magistrados a adotarem uma postura diferente diante do andamento do processo. Por exemplo, elementos que já provocaram algum grau de discordância do ministro Luiz Fux têm sido recorrentemente exaltados pelos colegas advogados dos réus, que trabalham ali com a ideia de pavimentar a estratégia que vai ser adotada lá na frente. Por quê? A gente sabe que tem já esse sentimento bastante consolidado em torno de uma condenação, pelo menos para a maioria dos acusados que estão indo a julgamento hoje. Só que tem um entendimento entre os advogados de que pode existir uma oportunidade lá na frente, na etapa de recursos, desde que haja divergência suficiente em alguns temas. Por quê? A partir do momento em que você tem uma divisão do plenário ali da primeira turma, com um placar, por exemplo, de 3-2, você abre a brecha para os chamados embargos infringentes, que podem ser um momento mais adiante no processo, em que talvez seja possível reverter algum tipo de condenação ou pelo menos aliviar algumas das penas impostas aos acusados que estão indo ao julgamento hoje. Obrigado, Clarissa. Você volta daqui a pouquinho. Luísa Martins também. A gente faz um rápido intervalo aqui no Bastidores CNN. E ainda hoje, presidente Lula almoça agora com ministros do União Brasil e ministros praticamente do União Brasil, indicados pelo União Brasil. Que foi convidado praticamente a se retirar, o Celso Sabino, pelo próprio partido. Tem o Príncipe das Comunicações, o Fred e o Valdez do Desenvolvimento Regional. Por que é importante? Porque tanto o Frederico Siqueira como o Valdez Góes são 2 ministros que são indicações de Davi Alcolumbre, devem ficar na esplanada dos ministérios. Celso Sabino não. E nos bastidores corre a possibilidade de Celso Sabino mudar de partido para continuar à frente do turismo. E nesse encontro temos a presença de quem? Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre em meio ao debate sobre a retomada do PL da anistia. Davi Alcolumbre já disse para todo mundo. Aqui não. Mas não vai ter anistia Jair Bolsonaro. Podemos ter um projeto alternativo, reduzindo a pena daqueles que já foram condenados. Todos os bastidores a gente conta em instantes, só aqui no meu, no seu, no da Tainá Falcão, o Bastidores CNN. Quase 2 horas da tarde, o nosso Bastidores CNN está de volta. Vamos voltar novamente os olhares ao julgamento da ação de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com esse julgamento em curso já há 2 dias, a oposição tem pressionado e muito a cúpula da Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto que anistia os invasores do 8 de janeiro. Projeto de lei esse que, segundo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, deve alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse hoje que deve se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar novamente sobre o assunto. Outra figura que intensificou muito as articulações nesse tema, PL da anistia, desembarcou em Brasília, depois de dizer que o ato 1, caso fosse eleito presidente, seria indultar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, desembarcou em Brasília para uma ofensiva corpo a corpo para defender a anistia. A Gabriela Veras tem os detalhes. Gabi, conta pra gente. Você está na Câmara, né, Gabriela? Como é que tá a movimentação por aí?
Oi, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, a todos que estão aqui na nossa companhia no Bastidores. Olha, uma movimentação com relação a essa articulação, uma movimentação que a gente vê desde ontem, na realidade. Só para a gente citar isso que você estava dizendo agora há pouco, Tainá, a possibilidade dessa reunião entre o líder, né, Sóstenes Cavalcante, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para amanhã, mas não é nenhuma novidade. Eles vêm se reunindo já há bastante tempo. Ontem mesmo teve essa reunião entre os dois, um entra e sai lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, né, com essas reuniões com o Hugo Motta para tratar sobre esse tema, né, sobre esse PL da anistia. É uma questão que está sendo costurada, que está sendo negociada nos bastidores desde quando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi marcado, e agora o Hugo Motta disse o seguinte, sinalizou até o momento seguinte, que para agora essa questão da anistia não será pautada aqui na Câmara dos Deputados, mas deixou a porta aberta para que essa questão seja analisada pelos parlamentares nas próximas semanas. A esperança da oposição é que esse texto seja analisado no fim, quando terminar esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a partir do dia 15 deste mês. É a expectativa. E vale só a gente trazer aqui o que está previsto nesse texto, rapidamente, porque a gente tem falado tanto sobre essa questão da anistia, mas o que diz esse texto, né, de uma forma geral? A medida abarca todos os alvos, desde o inquérito das fake news, lá de 2019 até hoje. Então, a expectativa é que esse indulto beneficie 1.500 pessoas, entre elas, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nos bastidores, aqui no Congresso Nacional, as negociações, né, as costuras com relação a esse assunto acontecem e ficaram ainda mais forte devido à presença de Tarcísio de Freitas aqui em Brasília. Ele veio depois de um pedido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que é visto como um aliado fiel de Bolsonaro, chegou a afirmar nos últimos dias, caso seja eleito presidente da República, que concederá esse indulto presidencial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por aqui, as negociações, costuras continuam acontecendo para fazer com que esse texto da anistia seja pautado assim que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro for finalizado lá no Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Estava comentando até aqui com a Tainá, não existe texto ainda, né? Porque tem o texto que seria a alternativa de meio termo, agora tem o outro sendo discutido, mas texto ainda na mão dos líderes ainda não chegou. Vou chamar até o Pedro Venceslau para essa discussão. Essa questão até do indulto é muito questionável, porque existe o Instituto do Indulto e da Graça Presidencial. Lá atrás, quando o Bolsonaro deu a graça presidencial para o Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal disse não, porque não cumpre o princípio da impessoalidade. E pode ser também que o indulto não cumpra o princípio da impessoalidade. Então é possível que nós tenhamos um cenário de que Tarcísio de Freitas, eventualmente eleito presidente, conceda a Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal diga não é válido, não é constitucional. E aí toda essa articulação cai por terra. Pedro, vamos falar dessas discussões do retorno do PL da anistia? Você conversou com o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. O que ele tem afirmado ou falado sobre esse tema? Pois é, quando eu soube da notícia que você trouxe para a gente, que o Davi Alcolumbre estaria articulando uma versão alternativa, na verdade é uma articulação que já vem há algum tempo, ressurgiu agora, e aí é uma articulação que chega no momento bem intenso do Congresso Nacional. E é uma articulação que não coloca Jair Bolsonaro entre os beneficiários. Ela beneficia apenas a chamada infantaria, as pessoas que participaram da quebradeira, mas não patrocinaram, não articularam, não lideraram a tentativa de golpe de Estado. É justamente aquele pessoal que foi para lá junto no efeito manada, como costumam chamar os especialistas. E é uma proposta que pode até agradar setores mais moderados do Centrão, proposta que já foi debatida, inclusive no ano passado, tinha simpatia de alguns setores do Centrão, depois o assunto esfriou, mas, é claro, não resolve a vida dos bolsonaristas e do ex-presidente da República. E aí eu falei com o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, ele disse o seguinte, a anistia é para o Bolsonaro também. Ele não aceita essa proposta de um texto alternativo de anistia.
esse debate que está sendo feito agora na Câmara dos Deputados está muito no embalo do bolsonarismo ainda. O Centrão e os bolsonaristas estão falando a mesma língua porque existe um certo acordo, um certo acerto, para que eles também depois, o Centrão apoie a anistia e os bolsonaristas depois apoiem o retorno da PEC das prerrogativas ou a PEC da blindagem. O Sóstenes não gosta da palavra PEC da blindagem, ele prefere PEC das prerrogativas. Da blindagem pega meio mal. Então, é uma proposta que chegou a ser colocada na reunião do Colégio de Líderes, acabou não prosperando, porque resolveram dar um passo a mais do que a proposta original previa, mas deve voltar na reunião do Colégio de Líderes na semana que vem. E, na sequência, o debate sobre foro privilegiado. Então, no meio desse bolo todo, entraria a anistia, incluindo Jair Bolsonaro. Só que depois da Câmara, o projeto vai ter que ir para o Senado. E aí, no Senado, existe um obstáculo aparentemente intransponível, que é o senador Davi Alcolumbre. Ele admite discutir o projeto, mas excluindo Jair Bolsonaro, pelo contrário do que prevê o PL, beneficiando apenas o pessoal da base. E aí o PL não aceita. É uma confusão isso que vai acontecer agora, porque o clima está conflagrado no Congresso Nacional, os bolsonaristas ensaiam até fazer uma nova rodada de obstruções se não for apresentado um projeto que beneficie o ex-presidente da República nesse momento. E essa confusão, ela beneficia o presidente da Câmara, porque aí o Hugo Mota vai ganhando tempo, ele vai jogando, olha, tá, a maioria cresceu, como ele admitiu ontem, houve ali uma manifestação de apoio considerável, se a gente levar em consideração a figura central dessa federação, que já defendia abertamente Ciro Nogueira e que é aliado de primeira hora, um dos padrinhos políticos, ajudou a pavimentar a candidatura do Hugo Mota, é uma figura que deve ser considerada nesse processo. Acredito até mais do que a articulação atribuída ao Tarcísio de Freitas. Bom, mas dito isso, Pedro, o Hugo Mota vai ganhando tempo com essa confusão. Bom para ele que não exista texto, que a oposição queira incluir Bolsonaro e que o Centrão esteja refratário. Porque até aqui a gente viu manifestação de apoio, mas não viu manifestação de apoio ao texto da oposição. Isso vai precisar ser acordado ainda. E o caminho depois é muito longo. Davi Alcolumbre já delimitou ali quais são as condições para essa proposta ser analisada no Senado. E pelo que ele tem dito, o projeto que ele vai votar não é o projeto que vai sair da Câmara. Ou seja, vai exigir uma articulação, atravessar para o Salão Azul e conversar com o Alcolumbre, porque ele tem dito que o projeto é de autoria dele, que ele muito em breve vai apresentar um projeto dele, nesses termos mais brandos que a gente comentava agora, visando somente a diminuição de pena de quem participou da invasão da Praça dos Três Poderes. Fora isso, tem a possibilidade de veto do presidente da República e o projeto ser contestado por sua inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Pedro, a gente aproveita você mais um pouquinho aqui, meu amigo, para falar de Tarcísio de Freitas. Eu já coloquei aqui a minha opinião, a minha visão do jogo. Acho que Tarcísio tem um peso político para a coisa, mas não tem influência sobre o plenário. Ontem mesmo no plenário da Câmara, muita gente desses partidos, União e PP, inclusive, se dizendo contrário a uma anistia ampla, geral e restrita, como quer a oposição. Qual foi o papel dele na sua avaliação? Vamos dimensionar para a audiência aqui e por que, estrategicamente, Tarcísio de Freitas decidiu agora entrar de cabeça nisso. Olha, ainda sobre o Sóstenes, porque eu também abordei esse tópico com ele, sobre o papel do Tarcísio. Ele falou, olha, o Tarcísio foi fundamental porque ele trouxe os republicanos para defender essa proposta no Colégio de Líderes. Segundo o Sóstenes, até então, o Republicanos, enquanto bancada, ainda não tinha se manifestado a favor da anistia. Nem os republicanos, nem lideranças importantes do partido. Então, a partir do momento que o Tarcísio entra em cena, primeiro telefonando para o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e também para o Hugo Mota, conforme revelou o nosso analista Caio Junqueira, e depois se deslocando para Brasília para reforçar essa articulação, então ele conseguiu amarrar o partido dele. A gente sabe que o Tarcísio não é exatamente o militante orgânico da legenda, ele atua de forma mais colegiada, tem um outro tipo de estratégia, mas é um dos principais, se não for o principal quadro do Republicanos no Brasil nesse momento, além de ser um presidenciável. Então ele jogou peso político. Então ele, a partir desse momento, então, ele consegue também articular
ainda o desembarque do PP e do União do governo. Não que ele tenha articulado, mas ele também jogou peso nisso. Ele tratou desse assunto em vários momentos diferentes. Ele deu aquele empurrãozinho que faltava para a federação anunciar que vai, inclusive, punir integrantes do partido que continuarem no governo. Primeiro, eles vão ser afastados, depois podem ser suspensos ou até expulsos em última instância. Então, o Tarcísio, ele conseguiu também com esse movimento, na leitura de integrantes do Centrão, além de reforçar o papel dele como presidenciável, esvaziar a artilharia de Eduardo Bolsonaro. Porque Eduardo Bolsonaro não só critica e critica publicamente o governador de São Paulo, como, segundo ficou revelado naquela troca de mensagens que veio a público, sabotava as articulações do governador e também sabotava o governador em Washington, na Casa Branca. Agora, ele não tem mais, Eduardo Bolsonaro, argumentos para dizer que Tarcísio Gomes de Freitas não está se empenhando na defesa da anistia. Está se empenhando. Além disso, o Tarcísio fez uma jogada que eu considero inteligente, indo para Brasília, porque ele foi para Brasília, fez uma série de conversas nos bastidores, pressionou republicanos, mas em nenhum momento se colocou ali em público para dar uma entrevista coletiva nesse momento do julgamento, porque certamente ele seria perguntado sobre Alexandre de Moraes, impeachment de ministros do Supremo, entre outras demandas da agenda bolsonarista. E nesse aspecto, o Tarcísio sempre mantém um distanciamento. A gente nunca viu o Tarcísio criticando nominalmente o Alexandre de Moraes, acredito que não vai ver. Também a gente nunca viu o Tarcísio defendendo o impeachment de ministros do STF. Não precisou. Ele fez um gesto para o bolsonarismo sem precisar colocar o selo de radical na sua biografia. É interessante, até o Creomar de Souza, analista político, sempre aparece aqui, o cientista político Creomar, aqui na CNN Brasil, ele fez uma análise muito interessante. Tarcísio está em um dilema muito grande. De um lado, ele precisa do apoio de Jair Bolsonaro para a presidência da República, se ele for candidato, e ele precisa do voto dos bolsonaristas. Então, ele abraçar essa pauta é muito importante. Por outro lado, só o voto dos bolsonaristas não garante a eleição dele à presidência da República. Ele precisa dos moderados. E abraçar uma pauta tão radical pode afastá-lo dos moderados. Então ele precisa ficar no meio termo, piscando para os dois lados, mas sem se contaminar com os dois lados. E um outro ponto que eu e a Tainá ouvimos, viu, Pedro, é o seguinte, que essa é a aposta do Centrão. O PL está dizendo, não vou votar um projeto de lei que não é nem anistia esse projeto, é você retirar tipos penais, você diminuir a pena. Mas que na hora H da votação, o PL vai se posicionar contra retirar pessoas que estão na Papuda e na Colmeia, lá da prisão? Não vai. Vai acabar abraçando porque é parte do eleitorado dele. Então o Centrão avalia que no final das contas o PL vai ter de ceder e apoiar esse projeto de meio termo. Você queria arrematar, Tainá? Não, eu ia recordar essa figura aí que a gente precisa prestar bastante atenção nos movimentos, porque é de pouquíssimas palavras, o Alcolumbre quase nunca fala, não é acostumado, nem no on, nem no off. No off é sempre, né, sai pela tangente, muito bem-humorado, mas não costuma falar no on. E quando fala, é para passar recado. Ontem ele passou esse recado, Folha de São Paulo deu, o Valor Econômico conseguiu pegar ele na saída ali do Senado Federal. A gente também confirmou hoje, mas ele disse, olha, não vou aprovar texto, né, que alcance Jair Bolsonaro, vai ser um texto que vai sair do Senado, será apresentado muito em breve. Onde está Davi Alcolumbre agora? No gabinete do presidente da República. Está no Palácio da Alvorada, né, Uribe? É Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada, almoçando com o presidente da República. Um dia depois de toda essa articulação ganhar força na Câmara Federal e do desembarque do União Brasil, partido dele, do governo. Desembarque parcial, porque vejam a força que ele tem, a ascendência que ele tem sobre o partido. O partido desembarcou, mas não teve a coragem de abrir mão dos cargos indicados por Davi Alcolumbre. Não, só para arrematar também, claro. Porque ele é o administrador desse território governista da federação. Todos os ministros que estão ali, que são do União Brasil, e até os que não são também, mas que fazem parte do grupo político, ou foram indicados por ele, ou a indicação passou por ele até chegar no Palácio do Planalto. Eu lembro quando houve aquela confusão do ministro das Comunicações, que indicaram o Pedro Lucas, o líder da União, que depois recuou.
Foi ele que indicou um nome técnico na sequência, para não perder a vaga, uma vaga importante, um ministério importante. Então, quando há um desembarque anunciado com pompa e circunstância, é aquela coisa que o Garrincha falava, né? Faltou conversar com os russos, ou no caso com o russo, né? Não, e aí o governo faz esse movimento contrário, né? Se tem, de um lado, União e PP se alinhando mais ao bolsonarismo e defendendo esse projeto da anistia, Lula faz essa jogada, tenta trazer para si Davi Alcolumbre e o partido e a força que Davi tem. No Senado, o governo é maioria, vale a lembrança, então esse poder também de administração do Davi Alcolumbre para frear o projeto. Não à toa, Davi Alcolumbre ontem já mandou o recado. A anistia ampla, geral e restrita não passa no Senado. Esse almoço está na sobremesa. Quando acabar, nossa equipe estará na frente do Palácio da Alvorada para descobrir como foi essa conversa entre Lula e Alcolumbre no momento em que Tarcísio de Freitas tenta aprovar um PL da anistia. Mas antes, não vale a pena ver de novo o que nós assistimos hoje pela manhã, o segundo dia do julgamento do primeiro grupo do plano golpista, incluindo Jair Bolsonaro. Na abertura das manifestações das defesas, o advogado do general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, o advogado Matheus Milanês, que ficou conhecido porque queria jantar naquela ocasião dos interrogatórios, chamou atenção para o excesso de perguntas formuladas pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Isso na comparação com o número de questionamentos feitos pela própria Procuradoria-Geral da República. Milanês destacou que, em determinado momento, uma testemunha foi questionada sobre publicações em redes sociais que sequer constavam no processo. E mesmo permanecendo em silêncio, continuou a ser questionada. Temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Como vossas excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a vossas excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. Não houve nem iniciativa do parquê a consignação de perguntas, que seria até um pouco compreensível, ao meu ver. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? As meninas, as meninas, a menina e o menino. Achei que Luísa ia estar junto também, Pedro. Eu já passei um pouquinho do ponto de menina, mas vamos lá. Não, sempre uma menina. Clarissa, vamos lá. As defesas dos ex-ministros, né, mostraram ali na sua avaliação a fragilidade da relação de lealdade com o ex-presidente. A gente chama a atenção para o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que tenta se descolar de Bolsonaro e pior, né? Atribuir a ele, de forma indireta, a confabulação desse golpe. Ele dizendo que, inclusive, tentou demover Bolsonaro de qualquer tentativa semelhante. Pois é, né, Tainá? A gente aprofunda aqui um pouco o que eu estava vislumbrando aí para vocês mais cedo, que é essa ideia de que a gente tem um Jair Bolsonaro aqui nesse julgamento, muito respaldado politicamente, extremamente até fortalecido pelo endosso que ele recebe de figuras muito importantes. A gente viu, por exemplo, Tarcísio de Freitas viajar para Brasília, fazer uma mobilização ali em torno da anistia. Ao mesmo tempo, a gente tem partidos do centrão, partidos da direita, defendendo o desembarque do governo do presidente Lula e assim por diante, em defesa de Bolsonaro, porque a gente sabe que ele tem um capital eleitoral muito grande que ainda está nas suas mãos. É inegável que Jair Bolsonaro, sentado ou não no banco dos réus, ele tem um poder político muito grande, porque ele é detentor de muitos votos que vão ser disputados nas eleições presidenciais do ano que vem.
Só que a exposição de vários advogados aí, mais especificamente no dia de hoje, o de Augusto Heleno e também de Paulo Sérgio Nogueira, testa o limite da fidelidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque para essas pessoas que estão ali na condição de réus também, dividindo esse momento determinante de encararem o veredito da primeira turma, para essas figuras existe ali muito pouca vantagem, ou na verdade nenhuma vantagem no espólio eleitoral de Jair Bolsonaro. E ali a gente vê um desembarque, a gente enxerga nessas pessoas, nessas defesas ao menos, um movimento para se descolar do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem que para isso eles tenham que deixá-lo na chuva com a responsabilidade, eventualmente, de qualquer decisão de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, a gente vê aí ao longo do julgamento, e possivelmente a gente vai ver isso se acirrar no decorrer das próximas semanas, um teste da fidelidade a Jair Bolsonaro. Quem segue ao lado de Bolsonaro neste momento? E aí a pergunta é ainda mais intensa quando a gente olha mais para frente. Quem vai ficar ao lado e vai continuar fiel a Jair Bolsonaro no caso de uma condenação se confirmar? A gente só vai saber depois, claro, mas que a gente já vê algumas pessoas que não têm esse interesse eleitoral saírem do barco, e isso já começa a ficar visível aí no plenário da primeira turma. Lécio Oliveira, essa sua análise é muito estratégica e importante, porque eu estava conversando com uma liderança que conversou recentemente com Jair Bolsonaro. E houve um momento que Jair Bolsonaro fez uma reflexão, caso eventualmente fique elegível de novo e seja presidente do país. E ele falava exatamente isso: eu me decepcionei com os militares. Eu coloquei os militares em cargos de destaque durante a minha gestão e agora, nesse momento do julgamento, quem me abandona são os militares, não é a classe política. A classe política me apoia no Congresso Nacional, a classe política faz o discurso em minha defesa, mas os militares, nesse julgamento, estão mostrando que viraram as costas para mim, inclusive estão tentando me responsabilizar por eventuais tramas golpistas. Ô Pedro Venceslau, bolsonaristas criticaram os argumentos da defesa do general Augusto Heleno, justamente nessa linha de que, na verdade, os generais e os militares estão tentando abandonar Jair Bolsonaro. Dois deles usaram a mesma palavra, desconforto. Desconforto é um estágio antes da irritação, mas já abre um caminho para ficar um sentimento ali ruim em relação ao Augusto Heleno. O que eles disseram? Primeiro, que essa história de que ele se afastou, não fazia mais parte do círculo íntimo, não é verdade. Disseram que ele ficou até o final no governo, participava sim do círculo mais íntimo e era uma pessoa próxima a Jair Bolsonaro, e foi um argumento que, de certa forma, surpreendeu os bolsonaristas. Também disseram que o Augusto Heleno era um idealista, o advogado dele, né, Matheus Milanês, e por ser um idealista, seria se afastado do núcleo duro do governo por conta do acordo com o Centrão. O acordo com o Centrão foi feito no começo da gestão de Jair Bolsonaro, não no último ano de governo, não no momento em que começaram a se falar, eles começaram a fazer a suposta trama golpista. Portanto, a relação entre o governo Bolsonaro e o Centrão precede qualquer tipo de articulação ou de afastamento de Augusto Heleno. O Augusto Heleno, vale lembrar, durante a campanha eleitoral, acho que é de 2018, chegou a dizer que se gritar pega ladrão, pega Centrão, não fica um, meu irmão, parodiando a música. Era um discurso que todos os bolsonaristas faziam antes de entrar no modo pragmático de governo. A partir do momento que o Bolsonaro vence a eleição em 2018, a aproximação com o Centrão se tornou inevitável. E mais do que isso, o Centrão assumiu o protagonismo da articulação política com Ciro Nogueira. Foi o centro do governo de Jair Bolsonaro e foi quando o orçamento do Executivo passou a ser compartilhado cada vez mais com o Legislativo. Então, foi uma sinalização de que Augusto Heleno, para se salvar, estaria sacrificando Jair Bolsonaro. E isso, de certa forma, surpreendeu alguns bolsonaristas. Obrigada, viu, Pedro, Clarissa. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês. A gente vai trazer outros trechos que são relevantes, tiveram destaque hoje. Na defesa do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, o advogado Andrew Farias usou um tom descontraído e até citou a própria sogra para rebater a acusação do Ministério Público. Ele ironizou a ideia de que a reunião de 14 de dezembro teria servido para pressionar os comandantes militares
a aderirem a uma insurreição. Vamos ver. A última perna, o último pilar, também a eminente ministra Carmen, de muito fácil constatação, é que a acusação pública, e aqui eu lembro minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Estou curioso. Estou falando com o Ministério Público ainda, doutor Gino. O ministro Dino e o ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente, muito melhor que eu mereço, tenho um amor profundo por ela. Diz o Ministério Público que a reunião do dia 14 de dezembro, o ministro Alexandre, foi realizada com o objetivo, e com essa palavra, com esse punhal, ministro Dino, foi realizada com o objetivo de pressionar os comandantes militares a aderirem a uma insurreição. Tainá Falcão, as palavras da sua sogra também são como um punhal ou não? São calorosas? São calorosas, são. Imagina. As da minha são religiosas. Ela é mineira, fala pouco, né? É melhor coisa. A minha é nordestina, então calma, enfim, conversa bem, não tem nada de punhal. É interessante, e tem um outro texto da fala desse advogado que foi avaliado pelos bolsonaristas como o mais grave em relação a Jair Bolsonaro, porque o advogado Paulo Sérgio Nogueira chega a dizer que Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, chegou a tentar demover Jair Bolsonaro de medidas extremas, medidas que ele disse de exceção. E aí a ministra Carmen Lúcia faz uma parte, demover de quê? E aí ele reafirma, medidas de exceção. Isso pode complicar bastante a situação de Jair Bolsonaro e, por isso, essa frustração que Jair Bolsonaro manifesta nos bastidores em relação aos militares. Vamos falar de outro militar? A defesa do general Braga Neto, que está preso no Rio de Janeiro desde dezembro, também argumentou no sentido de derrubar a credibilidade da delação de Mauro Cid. O advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, falou em coação das autoridades durante o acordo com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que Cid apresentou várias versões envolvendo seu cliente e foi além, defendeu a anulação total do julgamento do plano golpista. O que encontram nesse celular, eminente ministro Luiz Fux? A senha dessa conta. Mas não foi feita uma ata, é isso mesmo? Vai se negar que ele era um interlocutor? É inacreditável. Portanto, ele mentiu a Vossa Excelência no seu interrogatório e mentiu porque continuou falando com pessoas que não poderia falar sobre um tema de colaboração premiada, porque é sigiloso, ele deveria manter o sigilo. E mais do que isso, ratificou a coação. Portanto, não há a menor dúvida que a voluntariedade neste acordo de colaboração premiada ficou ali, à margem. Esquece voluntariedade. Esquece voluntariedade. Foi coagido sim, e quem diz isso é ele. Não é esse advogado, não são os outros advogados que usaram a tribuna, é simplesmente ele. Portanto, a defesa entende que esse acordo está maculado por esses três vícios e ratifica o que disse quando recebeu a denúncia, que este é o momento que essa corte pode rever essa decisão. Nossa Luísa Martins já está em tela. Luísa, queria que você trouxesse sua análise sobre esse ponto. A gente traz aí na tela, né? A defesa do Braga Neto se debruçou de forma exaustiva sobre a delação do Mauro Cid. Mais do que o que eles disseram, Luísa, até porque muita coisa já era sabida na tentativa de desqualificar a delação do Mauro Cid, como que isso pode ser usado para a defesa na tentativa de absolvição ou do atenuamento das penas desses réus?
Tainá, muitos dos advogados, e acho que o advogado de Braga Neto também foi nessa linha, salvo engano, tem já colocado ali, pelo menos no fim da sua sustentação oral, um espírito aí de resignação em relação a uma possível condenação. Ontem a gente já viu isso, hoje em algumas oportunidades também. Olha, a gente pede a absolvição, é claro, é o nosso papel aqui enquanto advogados, né, de defesa desses réus, mas caso não seja esse o entendimento da corte, que haja algum tipo de alívio às penas que vão ser impostas, né, aos réus do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. O que esses advogados têm em mente? Primeiro, existe uma leitura e uma tendência muito clara nos bastidores do tribunal de que há maioria na primeira turma para uma condenação de todos os réus. É claro que ao longo das discussões pode mudar uma coisa ou outra, mas essa é a tendência pelo quadro atual que a gente tem no momento. E, segundo lugar, é um pensamento que vai na seguinte linha. Os advogados, é claro, que têm estudado as respostas que o Supremo tem dado em relação aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Se as penas para essas pessoas têm sido colocadas de forma bastante severa, ali para 14, 15, até 16 anos de prisão, é claro que como o núcleo 1 tem os réus que são apontados pela PGR como os líderes dessa organização criminosa, que teve como seu ato final, segundo ainda a PGR, os atos de 8 de janeiro, a pena para esse grupo vai ser muito maior do que os 16 anos de prisão que os envolvidos ali na invasão e na depredação das sedes dos três poderes estão pegando. Então já é esperada uma pena severa. Não à toa que muitos falaram isso, né? E até tem colocado nas sustentações orais, acho que o Uribe falou disso um pouquinho mais cedo, sobre essa questão de que medidas penas devem se acumular em relação aos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. São dois crimes que são atribuídos pela PGR a todos os réus desse núcleo principal e existem algumas divergências em relação a isso, né? Porque se entende, tem uma linha aí de juristas, o ministro Luiz Fux tem adotado essa linha nos casos do 8 de janeiro, de que um crime ele é meio para que o outro se concretize e então, por isso, a pena deve ser só uma. É como se, informalmente falando, Uribe e Tainá, é como se o Supremo tivesse que escolher apenas um dos dois para resultar em uma punição, em uma pena para esses réus e não somar as duas penas que estão previstas aí na legislação para esses dois crimes, o que elevaria muito mais, né, a penalidade que deve ser imposta a esses réus do núcleo principal da tentativa de golpe. Então, isso demonstra que os advogados, é claro, eles estão pleiteando até o fim a absolvição, como já era de se esperar. Mas já existe na fala desses advogados esse contexto, né, de que em caso de condenação estão pleiteando ali pelo menos uma redução dessas penalidades. Vamos ver como isso vai ser recebido e discutido pelos ministros na próxima semana. Eu estava conversando com um jurista que é da mesma linha de que esses dois crimes não podem ser acumulados. Ele disse a mesma coisa que condenar alguém por crime de homicídio e crime de lesão corporal. Mas se você matou, você não é condenado por lesão corporal, já que houve o homicídio. Então essa é a grande crítica feita e que vai ser feita, pelo que você apurou, né, Luísa Martins, por Luiz Fux, e isso vai dar muito pano para manga ainda nessa discussão. Arremata, minha amiga. Posso fazer bem rapidinho. O ministro Luiz Fux tem colocado isso de forma muito clara nos seus votos do 8 de janeiro, e só para fazer uma outra analogia, Uribe, o que um jurista me disse também foi nesse sentido, mas com outro exemplo. Se um ladrão invade uma casa para cometer um furto, assalta a casa, ele não responde pela invasão do domicílio, ele responde pelo assalto em si. Então é um crime que é um meio para que o outro possa ser efetivado, e aí com isso é uma penalidade só que conta. Em qualquer julgamento de menor periculosidade de pena é anulado para o de maior, então seria essa a grande diferença. Obrigado, Luísa. A gente faz um rápido intervalo no nosso Bastidores CNN. E ainda hoje, a defesa da deputada licenciada Carla Zambelli incluiu o perito judicial Eduardo Talhaferro e o blogueiro Oswaldo Eustáquio como testemunhas no processo de cassação do mandato. Os dois têm aí pedidos para que sejam trazidos de volta ao Brasil, extraditados pelo ministro Alexandre de Moraes. E mais bastidores do almoço de Lula e Alcolumbre. Se eu fosse você, não trocava de canal, não. Não saia daí. Tchau, tchau.
2h33, arrancada final do nosso Bastidores CNN, e tem notícia acontecendo nesse instante. O presidente Lula almoça agora com os ministros do União Brasil, Celso Sabino, do Turismo, Frederico Siqueira, das Comunicações, além do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Todos eles passaram pelo crivo do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que participa desse almoço um dia após o União Brasil e o PP anunciarem a saída do governo. Ô Marina Demore, você que antecipou esse almoço pra gente, venha nos dar detalhes, porque além de tentar segurar esses três ministros, Valdez e o Frederico vão ficar. A grande questão é o Celso Sabino. Lá, a União Brasil, Antônio Rueda pediu para ele sair. Tem a possibilidade dele mudar de partido, inclusive, para continuar à frente do turismo. E iria para o MDB. Mas, além de tudo, esse cardápio tem PL da anistia. Porque Davi Alcolumbre já anunciou. Anistia de Jair Bolsonaro, eu não pauto no Senado Federal. Pois é, Uribe, o Palácio do Planalto está tratando esse almoço como mais um daqueles encontros que estão sendo promovidos entre o presidente Lula e lideranças partidárias. A gente acompanhou esses encontros nas últimas semanas, né? O presidente Lula já se encontrou, por exemplo, com integrantes do próprio partido, do PT e de outras siglas. Só que, diferentemente desses encontros anteriores, dessa vez o presidente da sigla, no caso, Antônio Rueda, não participa do almoço. A gente sabe que esse encontro vem num contexto também bastante específico, porque a Federação PP-União anunciou ontem o desembarque do governo federal. O partido União Brasil, mas especificamente, tem pressionado Celso Sabino a entregar o cargo, assim como progressistas têm também pressionado André Fufuca a deixar a função. Mas os dois ministros têm resistido bastante. Falando de Celso Sabino, ministro do Turismo, ele tem um interesse pessoal em continuar na pasta justamente por conta da proximidade com a COP30, né, que vai ser no estado dele, em Belém, evento no qual ele tem se engajado bastante nos últimos meses. Então, Celso Sabino está bastante resistente em relação a essa determinação do partido e é nesse contexto, né, de pressão partidária, de anúncio de desembarque do governo, que o presidente Lula chamou, então, os ministros da sigla para essa conversa, para esse almoço lá no Palácio do Planalto, onde também, Palácio da Alvorada, melhor dizendo, onde Lula também recebe o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que foi quem indicou os ministros, assim como Valdez Góes, que é do PDT, mas é uma indicação pessoal de Davi Alcolumbre. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também está participando, porque a gente sabe que o cardápio é extenso, né, Uribe? Ainda mais diante de todas as pressões. A gente tem no contexto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente acompanha muito de perto, pressão pela anistia e agora pelo desembarque dos ministros do União Brasil e do PP, do governo, para que a oposição tenha mais força para lutar por uma possível anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um desembarque peronomútil, né? Deve sair, no final de contas, um ministro que é o Fufuca, é o PP desembarcando e o União Brasil fingindo que desembarca, mas continua na esplanada dos ministérios. Marina Demore, qualquer atualização sobre esse almoço, porque Davi Alcolumbre deve se manifestar depois dele falar de PL da anistia? Espaço aberto, minha amiga. Obrigado pelo foro jornalístico. Pedro Venceslau, vem para cá. É um almoço que tem muita conversa para acontecer. Da parte de Celso Sabino, ele pode se unir ao clã de Helder Barbalho, se filiando ao MDB. Para ele não seria ruim, já que ele quer disputar a reeleição no ano que vem como deputado federal. Mas o PL da anistia é um tema que provavelmente vai dominar esse almoço. Eu me lembro do Roda Viva com o Celso Sabino, do qual eu participei. Na ocasião eu perguntei para ele sobre o tamanho do governismo na bancada do União Brasil. Ele disse com muita segurança que é maioria no partido, tem maioria no partido, o presidente Lula. Agora a gente sabe que não é bem maioria, mas a questão que se coloca agora é a seguinte, né, Gustavo? Qual é o tamanho da fração governista nessa super bancada que se formou a partir da federação? Porque por mais que os dirigentes dos dois partidos tenham feito esse desembarque com pompa e circunstância, anunciado isso em entrevista coletiva e etc., existem deputados que simplesmente vão ignorar o desembarque e vão continuar votando com o governo.
Até porque a previsão é de que os ministros que continuarem no governo podem ser suspensos, podem ser até expulsos ou podem ficar no partido e serem considerados da cota pessoal do presidente Lula. O presidente Lula tem alguns ministros da sua cota pessoal que são os técnicos ou os do Partido dos Trabalhadores. Só vale a pena para o Lula ter um ministro do Centrão se ele colaborar com votos. E nessa altura do campeonato, o presidente Lula precisa de todo e qualquer voto que ele conseguir no varejo do Congresso Nacional. E nesse sentido, talvez valha a pena manter esses ministros no governo e depois eles negociam como é que eles vão tratar isso internamente para consumo externo. Ninguém vai expulsar o ministro Sabino, ninguém vai expulsar o ministro das Comunicações. O Fufuca talvez seja um caso diferente, porque ele está no PP e o PP tem um perfil diferente. Esse é um casamento aberto, né, entre a União Brasil e o PP. Cada um tem o seu estilo, a sua forma de atuar internamente. Portanto, acho que esse é o tema nessa conversa acho que está sendo feita nesse almoço hoje no Palácio do Alvorada. Será que os ministros que continuarem no governo vão conseguir rachar a bancada, vão conseguir beliscar alguns votos para as agendas do governo? Porque, como você disse, é uma possibilidade do ministro Sabino, por exemplo, ir para o MDB. Mas o MDB já está bem contemplado no governo, já tem 3 ministérios, sendo 3 vice-presidenciáveis do partido. É um partido que contempla a possibilidade de estar com o Lula em 2026. Então seria chover no molhado, seria, enfim, já está precificado o apoio do MDB. Então, para o Celso Sabino, evidentemente que é muito importante continuar no governo, ele está à frente de uma pasta que tem uma vitrine muito grande, que vai ser a COP30, ele vai estar no centro das atenções ali no evento, quando ele acontecer, caso ele continuar no ministério. Então, eu acho que o cálculo é mais ou menos esse, né, Gustavo? Ele é a Mariah Carey, que vai cantar lá na tulipa, naquela tulipa que vai estar boiando no meio do Amazonas. Mariah Carey, que daqui a pouco volta a cantar, que nessa época do ano ela descongela e volta a cantar música de Natal. Obrigado, Pedro. E Mariah Carey, vai ser divertido. Mariah Carey, imagina essa dupla. Inclusive, eu fui numa loja de departamento essa semana, já estava tocando Simone, então é Natal. Em setembro já está tocando Simone, é para a gente ver que o ano acabou. Obrigado, Pedro. A gente faz um rápido intervalo no nosso Bastidores CNN. Opa, errei a câmera. E vamos com novas informações, porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que militares americanos farão operações cada vez mais próximas à Venezuela para terror do ditador Nicolás Maduro. Essa declaração acontece, vocês veem as imagens, após um ataque a um suposto barco de drogas venezuelano. Inclusive, essa organização que exporta e vende, trafica drogas, segundo Donald Trump, é comandada pelo ditador. Os detalhes eu volto em instantes. Duas e 45, nosso Bastidores CNN de volta e a gente volta a fazer um Vale a Pena Ver de novo. Não, você não errou o canal. Para falar principalmente sobre as declarações da defesa de Jair Bolsonaro no dia que a defesa apresentou a sua sustentação oral no inquérito do plano golpista e julgamento que vai começar na semana que vem. Teve um momento que chamou a atenção, quando o advogado do ex-presidente, o Paulo Cunha Bueno, citou o caso Dreyfus em sua fala, isso na etapa de sustentação. É uma referência ao capitão do exército francês, Alfred Dreyfus, condenado injustamente à perpétua por traição em 1894. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve o seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Luísa Martins, nossa decana do Bastidores CNN. O caso Dreyfus realmente é uma mancha na história dos tribunais mundiais, quando tivemos um general condenado sem ter nenhum direito de defesa.
Nesse caso de Jair Bolsonaro, essa comparação é compatível? Olha, Uribe, na avaliação dos ministros do Supremo, que eu pude ouvir, enfim, para pegar aí alguma repercussão depois dessas sustentações orais das defesas, a resposta é não, né? Até porque o caso Dreyfus, depois, ele foi inocentado, né, muitos anos depois, porque, salvo engano, ele foi, na verdade, confundido com outra pessoa, né? Era outra pessoa que deveria estar sendo processada no lugar dele, e aí, com isso, houve toda essa confusão, e, de fato, é uma mancha na história dos tribunais, como você disse, Uribe, que não é menosprezada. Todo mundo tem esse caso como um caso muito emblemático de um erro da justiça, né? Mas, nesse caso, não tem nenhum tipo de confusão ali sobre quem são os réus, né? Não tem nenhuma dúvida de que é de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro que está sendo acusado pela tentativa de golpe. Tem uma denúncia da PGR que traz elementos, né, que vão além até da colaboração premiada de Mauro Cid, alguns manuscritos, planilhas, documentos, conversas, enfim, as minutas, né, que a gente sempre tem falado aqui, que expunham ali pelo menos a busca do ex-presidente por alguma medida que pudesse reverter o resultado da eleição, ou alguma medida que pudesse, de alguma maneira, mantê-lo no poder depois que ele perdeu nas eleições de 2022. Então, essa comparação não vai ser levada em conta, digamos assim, pelos ministros, pelo que eu pude sentir das conversas que estão acontecendo, né, ao longo desses dias de julgamento. Agora, uma questão interessante, Uribe, e que o advogado fala, que é em relação a essa diferença entre o crime tentado e o crime consumado. Lá atrás, em março, na ocasião do julgamento, do recebimento da denúncia, esse já foi um tema que até o ministro Luiz Fux citou por cima, assim, pincelou que isso deveria ser foco de maior debate ao longo da instrução da ação penal e, obviamente, agora na ocasião do julgamento. Então, acredito que seja um ponto que vai gerar bastante discussão entre os ministros a partir da próxima semana. A partir de que momento o planejamento de algo que não se levou adiante, independentemente de qual for o motivo, se foi por falta de apoio né, das Forças Armadas, enfim, em que medida o próprio planejamento já é punível em relação ao que está previsto na legislação. E isso é um debate interessante porque o golpe de Estado em si, a avaliação dos ministros é que a tentativa já é o fato punível em si. Afinal de contas, se o golpe tivesse sido perpetrado, né, se tivesse sido concretizado, provavelmente esse julgamento nem estaria acontecendo diante, né, do esvaziamento do Poder Judiciário. Então vamos aguardar, mas certamente esse ponto trazido pelo advogado deve ser um ponto de bastante discussão a partir da semana que vem. Foi até um caso em um momento em que a França passava por um antissemitismo grande. O Alfred Dreyfus, o capitão francês, ele era judeu. E aí ele foi acusado de repassar informações estratégicas do exército francês para a embaixada da Alemanha na França. E depois se provou que ele não passou informação alguma. Uma mancha aí nos julgamentos internacionais e também na história da França. Obrigado pelas informações, Luísa Martins. Trago informações também novas. Eu apurei hoje que a defesa da deputada licenciada Carla Zambelli incluiu o perito judicial Eduardo Talhaferro e o blogueiro Oswaldo Eustáquio como testemunhas no processo de cassação do mandato da parlamentar. Os dois, contra eles, há pedidos de extradição feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele apresentou esses pedidos já à Polícia Federal. No caso Talhaferro, ainda não pode ser considerado um foragido, mas Oswaldo Eustáquio sim. O objetivo do advogado Fábio Pagnozzi, que representa a deputada licenciada, é reforçar o discurso de que ela foi condenada em um processo político. Talhaferro é ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhava no gabinete de Alexandre de Moraes e é investigado pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete do magistrado. Já Oswaldo Eustáquio
tem 2 mandados de prisão em aberto, é acusado de ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por participação no 8 de janeiro. Os pedidos de que tanto Taliaferro como Eustáquio testemunhem a favor da parlamentar por videoconferência foram apresentados à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A deputada licenciada, Carla Zambelli, que está presa desde julho na Itália, foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Vamos para os Estados Unidos? Porque o secretário de Defesa disse que as forças militares americanas farão operações cada vez mais próximas à Venezuela. A declaração do chefe do Pentágono vem após um ataque a um suposto barco de drogas venezuelano que deixou 11 mortos e uma acusação de que esse cartel de drogas seria comandado pelo ditador Nicolás Maduro. Priscila Asbeck, boa tarde, minha amiga. Uma aproximação cada vez maior de Donald Trump à Venezuela e a pressão para que, eventualmente, Nicolás Maduro deixe o poder. Exatamente, Uribe. E Donald Trump também falou sobre esse ataque mais uma vez, que aconteceu ontem, hoje, num encontro com o presidente polonês no Salão Oval. Ele disse para jornalistas que o barco que foi atingido transportava enormes quantidades de drogas. Também disse que a Venezuela tem sido um ator muito ruim, tem atuado muito mal e tem mandado milhões de pessoas para os Estados Unidos de forma ilegal. Falou sobre o trem de Aragua, que seria responsável, então, pela imigração de também criminosos para os Estados Unidos, e ele falou que a Venezuela é muito ruim, que as drogas entram no país por causa desse envio de criminosos e da ação do trem de Aragua. Isso depois também do secretário da Defesa, o Pete Hegseth, ter falado também sobre essa operação e ter dito em entrevista à Fox News que os Estados Unidos têm muitos ativos no ar, ativos na água, ativos em navios, porque essa é uma missão extremamente séria para os Estados Unidos. E o mais importante da fala de Hegseth, ele falou que os Estados Unidos não vão parar apenas com este ataque, então sinalizando que deve acontecer uma campanha militar sustentada contra esses cartéis de narcotráfico na América Latina, e com essa proximidade também mobilização desses navios, desses navios americanos. Ele também falou que qualquer outra pessoa traficando nessas águas que saibamos ser um narcoterrorista enfrentará o mesmo destino, e isso acontece depois então desse ataque, essa embarcação que deixou 11 pessoas mortas e que, segundo os Estados Unidos, eram terroristas que faziam parte dessas organizações criminosas, e foi uma operação que Trump justificou, dizendo que era uma operação em combate ao narcotráfico. Eu volto com você. Obrigado, Priscila Asbeck. O presidente americano Donald Trump disse que o desfile militar da China foi uma linda cerimônia, mas acusou os líderes mundiais presentes de conspirarem contra os Estados Unidos. Além do presidente chinês Xi Jinping, o evento, vocês veem na imagem, reuniu líderes como Vladimir Putin da Rússia, Kim Jong-un da Coreia do Norte, ditador também, que foi até de trem à China. O presidente do Irã e o assessor da presidência brasileira, Celso Amorim, também participaram, além de Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS. Ao longo do desfile, a China exibiu grandes avanços militares. Caças que sobrevoaram a Praça da Paz Celestial, tanques de última geração, armamentos com inteligência artificial e mísseis intercontinentais. O desfile é uma demonstração de força de Pequim, que propõe uma nova ordem mundial, diferente daquela liderada pelos Estados Unidos, mas com a China no centro do mundo. O Bastidores CNN acaba por aqui. Antes eu vou mandar um beijo para Ana Monteiro, de Valença, no Rio de Janeiro, que mandou docinhos aqui para mim e para a Tainá. A Ana não perde um dia do nosso Bastidores CNN, eu tenho certeza que você também não. Vocês ficam agora com o CNN Mercado e logo na sequência vem o CNN 360, com o Yuri Pita e a Débora Bergamasco. Pense bem, pense CNN. Até amanhã, ao meio-dia.